A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Números, capítulo de número 14 e versículo de número 1, que diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos teria sido melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Esta palavra aqui, irmãos, nos fala sobre a ingratidão do povo. O quanto o povo era murmurador. O povo que estava ali juntamente com Moisés no deserto era um povo realmente de dura cerviz. O Senhor havia prometido que daria a eles uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que foram 12 espias até essa terra. 2 deles, que foi Josué e Caleb, trouxeram um bom relatório dessa terra. Disseram que a terra era boa e que Deus daria vitória. Porque, irmãos, quando Deus nos faz uma promessa, dei cai, dei charamandarasto, nós não olhamos para o cenário, nós não olhamos para os gigantes, é isso mesmo, nós não olhamos para a quantidade, nós olhamos para a promessa. Só que Josué e Caleb olharam para a promessa e olharam para Deus, olharam para a terra, viram os pontos positivos, mas os outros 10 espias, eles fizeram questão de amedrontar o povo, de assim desmotivar o povo, de descredibilizar a promessa de Deus, dizendo que eles iam acabar morrendo, dizendo que eles não iam conseguir, que o povo que estava naquele lugar era um povo forte, era um povo grande. Você vai observar que logo após o relatório dos espias, o relatório de incredulidade dos 10 espias, a Bíblia diz que o povo começa a se levantar e gritar em voz alta, chorar toda aquela noite, dizer que era melhor ter morrido no Egito. Deikai charamandarasto. O povo não estava confiando no Senhor. E Deus me trouxe aqui para te dizer: coloque a sua confiança no Senhor. Não se desespere, porque você agora está vendo tudo o contrário. Porque você tem observado pontos negativos na promessa. Porque assim, irmãos, quando Deus te faz uma promessa, haverá pontos positivos, ela vai ser uma bênção na sua vida, mas vai ter coisas que você vai olhar como pontos negativos, que vai ser o quê? O que o inimigo vai colocar diante dos teus olhos para que você desista dela, são os obstáculos. A gente não olha para os obstáculos muitas vezes como um ponto positivo, mas olhamos como um ponto negativo. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, pode ter qualquer ponto negativo, pode ter gigante, pode ter gente se levantando, pode ter inimigos, pode ter exército. Se Deus falou, tá dito. E até aquilo que é ruim, Deus transforma em bênção. E o povo sabia disso, irmãos. Que Deus é todo poderoso. Declare comigo: meu Deus é todo poderoso e nada vai poder invalidar o que Ele tem para minha vida. O meu Deus é todo poderoso e nada vai poder invalidar o que Ele tem para minha vida. Nós precisamos entender que mesmo que durante o percurso para a promessa, para a vitória, tenha pontos que humanamente falando pareçam negativos diante de nós precisamos confiar no Senhor. Quando tem pontos negativos diante de nós e na promessa, é para a gente assim exercitar a confiança. E o povo de Israel precisava exercitar a confiança e a fé no Senhor. Aí eu te pergunto: será que o Deus que mandou 10 pragas para o Egito, será que o Deus que abriu o mar vermelho, Rabaramandarasto, para que o povo atravessasse a pés enxutos, será que o Deus que vinha fazendo coisas extraordinárias e sobrenaturais a favor do seu povo, não poderia, irmãos, tirar os moradores daquela terra? Não poderia dar vitória ao seu povo?
Só que o povo resolveu ficar com umas palavras desmotivadoras dos 10 espias. Cuidado com quem está ao seu redor. Cuidado com quem está ao seu lado. É isso mesmo. Tem pessoas que são tão pessimistas que elas olham com um olhar de pessimismo tão grande que nós precisamos ter cuidado. Deicais para mandar a cantarasto. Para que a gente não seja desmotivado. O povo de Israel estava grandemente desmotivado. Por quê? Porque deu ouvidos às palavras dos espias, dos 10 espias que agiram com incredulidade. É por isso que não é toda a conversa que a gente tem que estar parando para ouvir. Não é tudo que nós podemos absorver. Porque tem pessoas, irmãos, que elas não têm fé. Tem pessoas que elas preferem murmurar. Ao invés de orar ao Senhor, de clamar, de suplicar, de pedir ajuda a Deus e dizer assim, ó Senhor, não tem nada impossível, por mais que tenha gigante nessa terra, por mais que tenha impossibilidades, por mais que essa terra seja uma terra cheia de valentes, nós vamos porque o Senhor vai nos dar vitória. Foi isso que Josué e Caleb disseram, Deus vai nos dar vitória, vamos subir a terra porque Deus vai nos dar vitória. E poucos serão como Josué e Caleb, meu irmão e minha irmã. Aqui eu também aprendo uma lição com esta palavra. Que quem serve a Deus verdadeiramente não anda em bando. É isso mesmo. Quantidade não é qualidade. É isso mesmo. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha com a quantidade para dizer que tem qualidade. Não. Você vai observar que eram 12 espias. 10 deles deram um relatório ruim de incredulidade. Somente 2, olha a quantidade, 2, poucos. A menor quantidade, somente esses 2, foi que deram um bom relatório. Somente esses 2 foi que deram a credibilidade. É isso mesmo, a palavra do Senhor Jesus. É melhor você andar com pouco, deira mandarai, mas andar com gente de verdade do que você andar com um bando de incrédulo. Do que você andar com um bando de gente desacreditada. Um bando de gente murmuradora que Deus faz e ainda é ingrato. Deira mandará canta, declare comigo, meu Deus só vai deixar na minha vida quem tiver fé e for de verdade. O meu Deus só vai deixar na minha vida quem tiver fé e for de verdade. Não queira, irmãos, quantidade. A gente, às vezes, se sente sozinho. É bem verdade que os servos do Senhor, eles passam por um processo de limpeza na vida. Se você ainda não passou, você vai passar e talvez você já esteja até passando. E isso é normal. Todos nós passamos por esse processo de Deus. Remover, retirar pessoas do nosso caminho. E nós temos que ser gratos, é isso mesmo, por cada pessoa que Deus retira do nosso caminho. Porque senão elas podem nos desmotivar. E nós podemos muito bem perder as nossas bênçãos por causa de gente murmuradora. Por causa de gente que não acredita, que não tem fé. Então é melhor Deus remover. É melhor Deus tirar do seu caminho pessoas que Ele sabe que vão desmotivar você. 10 espias conseguiram inflamar todo aquele povo, meu irmão e minha irmã. E o povo chorou toda aquela noite. Aí eu te pergunto, tinha por que esse povo tá chorando? Tinha por que esse povo está se afligindo? Se a guerra, a batalha pertence ao Senhor, se foi Deus que tirou o povo do Egito e prometeu a terra, por que o povo estava se inquietando com algo que não era da incumbência deles? Com algo que já estava resolvido. Deus está dizendo, não se inquiete com coisas que eu já resolvi na sua vida. Às vezes, irmãos, nós nos inquietamos com coisas que Deus já solucionou na nossa história. Você já pode até ter vivido isso na sua vida. Coisas que te inquietaram, que tiraram o seu sono, que tiraram a sua paz e Deus dizendo, eu já resolvi. Eu já passei por isso várias vezes. E a gente dizer, não, Senhor, mas é porque eu não vi. Não, Senhor, mas é porque eu não sei como é que vai ser. Eu me lembro do meu filho, eu já contei o testemunho dele aqui, que ele tinha um cistinho na garganta. E desse cisto, irmãos, infeccionou. Mas quando eu comecei a observar que o meu filho, né, desde pequenininho ele tinha, desde meses. E aí quando eu comecei a observar que ele levantava o pescocinho e ficava uma bolinha aqui, eu comecei a me preocupar. E o Espírito Santo dizia assim pra mim, não é nada. Ô irmãos, mas a gente que é mãe, escuta, não é nada, mas a gente fica com o pé atrás. Mas por que tá esse gogozinho aqui? Aí a gente faz o quê? Vai procurar na internet. A internet diz o quê?
criança não tem gogó. E realmente criança não tem gogó. E aí a internet começa a lhe dizer 1001 coisas ruins. Aí a gente fica, eu creio na palavra ou eu creio no que eu tô vendo? Mas eu resolvi crer no que o Senhor falou, por mais que me afligisse quando eu olhava pro meu filho e eu via aquela bolinha nele. Resumindo, aquela bolinha, ela infeccionou e nós ficamos 12 dias no hospital. Desses 12 dias, a médica disse o que era. O médico falou, né, o que era, foi um médico, um homem que deu relatório, que disse o que era, que conseguiu diagnosticar. E disse que era um cisto, ou seja, era algo benigno. E eu, na madrugada que o meu filho deu entrada no hospital, eu pedi para que Deus, ele mostrasse o que meu filho tinha, porque ninguém na emergência sabia. Fez exames e ninguém sabia dizer o que é que ele tinha. E eu naquela madrugada fiquei muito aflita e orei ao Senhor e disse, Senhor, me dê uma resposta porque eu preciso dormir tranquila. Só que Deus já vinha me dizendo há muito tempo que não era nada. Só que eu sou mãe, irmãos, eu vi o rosto do meu filho ficar desse tamanho. Desfigurou o rosto do meu filho, parecia ser outra criança. E aí o médico veio no outro dia. Eu pedi a Deus na madrugada, quando foi na madrugada, no dia de amanhã. No mesmo dia, assim, pela manhã do dia, chegou um médico que nem estava nesse hospital. Mas ele só foi lá ver um paciente, dar alta a um paciente que ele operou lá. E ele foi quem deu o diagnóstico do meu filho. Deus usou ele, pela misericórdia. Ele disse que é um cisto, mãe. E eu vou mudar todas as medicações, porque as medicações que os médicos colocaram não são para ir contra, mas estão fortalecendo. Por quê? Porque não são as medicações certas. Então estão fortalecendo as bactérias. E ele mudou toda a medicação do meu filho. E uma médica ficou tomando conta do meu filho durante os dias que meu filho ficou lá. E ela chamou eu e meu esposo e disse que se a gente não levasse o nosso filho, ele teria uma meningite, ou seja, pela idade dele, ele era muito pequeno, ele tinha 1 ano, ele iria a óbito porque ele não suportaria, estava muito infeccionado. Foi isso que ela falou pra gente, bem claro e bem nítido. E eu agradeci muito a Deus, né? Porque aquilo ali não era o que eu estava pensando e tudo foi solucionado. Aí você pergunta, irmã, e tudo foi solucionado? Foi. E mesmo que eu tivesse, irmãos, procurado saber o que era quando ele era bebezinho, não teria como operar, porque ele era muito pequeno. Então era o tempo de operar agora, naquele momento, que ele tinha 1 ano e pouco, ainda era cedo, mas mesmo assim elas ainda arriscariam operar ele. Mas se eu fosse antes, não ia conseguir operar, eu ia ficar mais ansiosa, mais angustiada, e não era algo maligno como eu pensava que poderia ser. Então Deus, ele é um Deus que ele age no tempo certo, tudo é no tempo dele. No tempo de Deus, meu filho operou, e para a glória de Deus, se você vê o pescocinho dele, você nem disse que ele operou, porque Deus assim, sabe, fez com que ficasse tudo, sabe, no lugar que nem parece. Eu tenho os exames até hoje, porque tem coisas que a gente guarda como testemunho, e eu vejo o quanto o Senhor é bom, e eu vejo o quanto o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor tem cuidado de nós. E não se preocupe, o povo aqui estava perdendo o sono por nada, porque Deus já tinha solucionado. Eu te contei esse breve testemunho para você entender que quando Deus te diz que não é nada, é nada. Quando Deus diz para você ter paz nele, que ele está cuidando de tudo, é porque ele está cuidando de tudo. Não tinha porque o povo de Israel está aflito, sem dormir, angustiado, chorando. E às vezes a gente fica assim, com causas que Deus já resolveu. O povo foi inflamado pelos 10 espias. Cuidado com o que tem te inflamado. Cuidado com pessoas que têm lhe dado conselho. Porque se Deus, ele diz que vai cumprir algo na sua vida, ele vai fazer acontecer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Oh, Senhor, é bem verdade que tem momentos que a gente dá ouvido à multidão, que a gente dá ouvido, Pai amado, a pessoas que não é pra gente dar, nos ajuda, Pai. Que possamos crer, confiar, aleluia, acreditar na tua palavra, porque o Senhor, dei cantará, mandará, é verdadeiro. O Senhor não mente quando o Senhor fala algo. O Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. E foi o Senhor, meu Deus amado, quem havia prometido a terra prometida para o povo. Foi o Senhor quem havia dito que é da terra que manda leite e mel, e o povo precisava crer não nos relatórios daqueles espias, Pai, que estavam com incredulidade, mas crer na tua palavra e crer no que Josué e Caleb estavam falando. Mas eles preferiram, Pai, se angustiar. Muitas vezes nós não cremos na palavra e preferimos ficar nos angustiando, nos entristecendo com causas e coisas que Deus já solucionou e já fez na nossa vida. Pai, nos perdoa por toda a incredulidade. Senhor, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abre porta de emprego, feche a sepultura, desfaça
desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Traz assinatura, Pai. Traz causa ganha na justiça. Traz cura, libertação, restauração, meu Pai. Que o milagre, que o testemunho, meu Deus amado, venha acontecer. E que seja tudo para a glória do teu nome. Assim eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Não dê ouvidos às pessoas que são pessimistas, mas creia na palavra que Deus, Ele falou contigo. Não dê lugar à incredulidade, mas dê lugar à fé. Declare comigo: eu não vou dar lugar à incredulidade, eu vou dar lugar à fé. Eu não vou dar lugar à incredulidade, eu vou dar lugar à fé. É tempo de crer no que Deus fala contigo, porque Ele é na sua história, Ele vai cumprir cada palavra que Ele te prometeu. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.